Agora foi. Foi? Foi. Então, pessoal, vamos Desculpe pelo reiniciar nossas reuniões clínicas, né, nessas reuniões magnas, já está todo mundo com saudade. No nosso 36º ano, é reunião de número 1506. Então, hoje vamos contar com a presença do Dr. Eduardo Ferreira, que é especialista em cardiologia clínica e intervencionista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe e cardiologista aqui do Hospital São Lucas. Eduardo vai tratar de um tema bem interessante, que é o uso da tomografia de coerência óptica na avaliação e tratamento de lesões complexas. Eduardo, a tela é sua aí. Pessoal, boa noite a todos. Peço desculpas a vocês aí pela dificuldade aí, pela demora a gente iniciar a nossa reunião. Agradeço ao professor Souza e ao hospital pelo convite, por estar com a oportunidade de apresentar este caso. E este caso, conforme vocês podem observar aí nessa primeira tela, ele foi apresentado recentemente num evento que tivemos em São Paulo, um evento internacional da Sociedade de Hemodinâmica, que tratava do tema de bifurcação. Esse trabalho, esse caso foi realizado no Hospital São Lucas, Rede Dó, aqui em Aracaju, e ficou pontuado, premiado como segundo lugar, como melhor caso clínico apresentado. Então, hoje eu trago para os senhores a apresentação desse caso que eu realizei recentemente em São Paulo, neste evento. Trata do uso da tomografia de coerência óptica para avaliar e guiar o tratamento de lesão de bifurcação complexa em um paciente multiarterial. Na primeira etapa desta aula, eu gostaria de falar para os senhores alguns esclarecimentos, principalmente porque temos um grupo de residentes e médicos que não estão tão familiarizados com a tomografia de coerência óptica, mostrando que se trata de um método adjunto à semelhança do ultrassom intracoronário, que foi idealizado para suprir limitações da angiografia coronária. Observem aqui nessa imagem que a angiografia coronária, por se tratar de um exame biplanar, lesões podem ser, como aqui à direita, né, que vocês podem observar, lesões que parecem a angiografia, lesões normais, sem nenhum grau de estreitamento, por conta da excentricidade de algumas lesões. A ultrassom ou a tomografia de coerência óptica pode mostrar uma lesão bem fragmentada, com comprometimento do lúmen vascular. Então, a tomografia de coerência óptica, deixa eu ver se eu consigo aqui passar para o seguinte. A tomografia de coerência óptica é uma modalidade que, diferente do ultrassom, é um método adjunto que, diferente do ultrassom, utiliza a luz, né, num comprimento de onda próximo ao comprimento de onda do infravermelho, para capturar essas imagens e fazer cortes tomográficos, né, transversais e longitudinais, onde você tem a visualização não somente do lúmen, mas, sobretudo, das camadas do vaso. E, com isso, o estudo mais detalhado do processo da aterosclerose e visualização do ateroma. Então, observe nessa figura à esquerda dos senhores, nós temos aqui o catéter, né? Essa parte escura é o lúmen, né? O lúmen vascular. Aqui tem um fio guia metálico que serve de guia para a passagem desse dispositivo, com a sua sombra acústica, e aqui nós podemos observar as camadas do vaso, sobretudo a íntima vascular. E aqui à direita, uma fotografia abaixo, mostrando a reconstituição longitudinal do vaso. Esse procedimento, né, esse dispositivo do OCT, ele se baseia num processo físico, né, onde a luz ela é desviada do seu trajeto original e, a depender da intensidade da superfície, né, da não uniformidade da superfície encontrada, essa luz é refletida, formando várias camadas de imagem, na qual podemos observar o ateroma e a doença aterosclerótica. Então, o backscattering
é exatamente a reflexão dessa onda de luz que atinge o tecido e volta para o catéter, formando a imagem das camadas do vaso. Observem que a resolução e a velocidade com que essas ondas de luz elas penetram no tecido é bem superior comparado aqui à coluna da esquerda com o ultrassom intracoronário, o que faz com que a resolução e a visualização, sobretudo da íntima, da camada onde o estente é aposto, da camada mais interna do vaso, seja visualizada com melhor qualidade de imagem. Há uma perda, né, em relação ao ultrassom na questão da profundidade, que no caso da tomografia de coerência óptica, nós temos uma penetração de até 3,5 milímetros, diferente do ultrassom, que tem uma penetração e visualização de camadas mais profundas do vaso. Comparativamente ao ultrassom, vocês observem e com a evolução, aqui está o ultrassom intracoronário acima, formando as imagens do vaso, né, da camada íntima, da camada média, essa camada mais escura, e essa camada mais por fora, que é a adventícia. E com a evolução da tomografia de coerência óptica e com a velocidade de penetração dessa luz, observe a comparação com as tomografias iniciais, com a velocidade de 15 frames por segundo, com a velocidade de 100 frames e de 180 frames, que é a velocidade que nós usamos atualmente. Observe como há um menor artefato, há uma menor quantidade de artefato, e você observa aqui nessa última imagem a posição completa do estente, e aqui vocês observem as hastes dos estentes com as suas respectivas sombras acústicas, com menor artefato na formação da imagem. A caracterização da aterosclerose pelo ultrassom e pela tomografia de coerência óptica, ela tem vantagens, né? Temos vantagens e desvantagens de um método em relação ao outro. Observe aqui à esquerda dos senhores, essa imagem aqui, quando nós temos essa camada tríplice, né, da adventícia, da camada média e da íntima, nós temos aqui um vaso normal. Já na figura B, nós temos uma placa fibrosa com um sinal intenso, a tomografia de coerência óptica, né, com a penetração profunda nos tecidos mais profundos. Essa é a visualização de uma placa fibrótica, a tomografia de coerência óptica. Já na letra C, nós temos a placa calcificada, que estará no escopo da apresentação desse caso clínico, mostrando a vantagem da tomografia de coerência óptica em relação ao ultrassom, que após uma placa calcificada, a ultrassom nós temos uma sombra acústica. Já na tomografia de coerência óptica, como a atenuação de uma placa calcificada é baixa, nós conseguimos visualizar, né, o tamanho do vaso, o tamanho, a espessura do cálcio e a extensão dessa placa calcificada, bem como o ângulo de cálcio, mostrando informações que são escurecidas, que são não visualizadas a ultrassom. E, por último, numa placa lipídica, nós temos uma grande atenuação da luz, onde o ultrassom, neste caso da placa lipídica, ele é superior para você visualizar as camadas do vaso. Então, observe que, a depender do tipo de placa, nós temos vantagens e desvantagens de um método em relação ao outro. Por isso, consideramos esses métodos complementares na visualização da placa de ateroma. Aqui já foram faladas as características que nós temos em relação ao OCT. E o OCT, ele tem as aplicações para otimizar o tratamento percutâneo, a semelhança do ultrassom, para avaliação pré-intervenção, na definição da morfologia da placa e das características da placa, durante a sua intervenção, para otimizar o implante do estente, e, finalmente, após o implante de estente, para a checagem da expansão ótima e a posição ótima do estente no vaso, diminuindo os eventos agudos, como a trombose e a restenose após implante dos estentes. Aqui mais uma comparação do OCT, né, da tomografia de coerência óptica em relação ao ultrassom.
Observem aqui uma placa lipídica, fibrolipídica, mas de predomínio lipídico, que uma vez como ela tem uma atenuação alta da luz, você não consegue aqui pelo OCT delimitar, né, delimitar de forma precisa os limites do vaso. Por isso que quando você tem uma placa desta característica, utiliza-se pelo OCT as referências proximal e as referências distais, uma vez que, diferente do ultrassom na placa lipídica, você não consegue visualizar os limites precisos da adventícia e do tamanho real do vaso, mostrando que existem complementações entre um método e outro adjunto à angiografia. Como neste caso nós vamos ter uma placa, sobretudo calcificada, observem aqui nessa visualização a ultrassom à esquerda e à direita pela tomografia de coerência óptica, que na região do cálcio a ultrassom forma-se uma sombra acústica, o que impede a visualização do vaso. Grande vantagem quando nós podemos lançar mão do OCT, onde você visualiza aqui atrás da placa de ateroma, você tem condições de delimitar a profundidade do cálcio e ter uma ideia da dimensão do vaso, diferente aqui quando você somente visualiza uma placa calcificada a ultrassom. Observe aqui novamente, atrás de uma placa calcificada, forma-se uma grande sombra acústica, onde nós não temos nenhuma visualização do vaso. Diferente pelo OCT, nós podemos quantificar, precisar a profundidade, a extensão e a angulação do cálcio, mostrando o valor do OCT nessas placas calcificadas. Aqui a gente tem uma avaliação e a caracterização da placa em relação à extensão do cálcio, em relação à sua profundidade, em relação aos segmentos mais profundos do vaso, que é o grande valor desse método quando estamos avaliando placas calcificadas. Outra grande aplicação do OCT na avaliação da expansão e do posicionamento ideal dos estentes. Observe aqui que essas setas brancas mostram sinais de má aposição, onde as hastes não estão encostando perfeitamente na camada mais íntima do vaso. Aqui à direita, mais um exemplo de um estente mal expandido e subexpandido em relação ao tamanho real do vaso. E, finalmente, nas lesões de bifurcação, essas informações do OCT se tornam muito relevantes, uma vez que a má posição, quando acontece exatamente na origem do ramo lateral, observe que essas hastes aqui estão soltas na origem do ramo lateral, elas não estão apoiadas, não estão apostas, e aqui, se a gente fosse se contentar apenas com a avaliação angiográfica final, poderíamos achar que o resultado estaria adequado, estaria perfeito. E tanto no corte transversal como nessa reconstrução longitudinal, nós observamos má posição de hastes e hastes na frente, na origem do ramo lateral. Isso acontece principalmente quando o cruzamento para o ramo lateral é feito na porção superior do estente e não na porção inferior, né, junto à carina. Então, se você faz o cruzamento de forma inadequada, você pode ter um resultado final com má posição e com hastes comprometendo a origem do ramo lateral. Bem, agora, após essas informações iniciais desse método, podemos falar desse novo método adjunto que temos à disposição em nosso meio, eu vou apresentar para os senhores o caso clínico. Trata-se de um paciente jovem, de 55 anos, do sexo masculino, hipertenso, dislipidêmico, portador de DAC crônica e já com intervenções percutâneas prévias. Esse paciente já apresentava 2 stents na DA no segmento médio e distal da descendente anterior e 2 stents dos ramos primeiro e segundo marginais, realizados no ano de 2017. A coronária direita era uma artéria não dominante e de calibre bastante fino. Este paciente ele foi admitido, né, com um quadro de uma angina de recente começo
e com o resultado de uma ressonância que mostrava uma fração de ejeção preservada, no entanto, uma isquemia miocárdica em todos os segmentos da parede anterior e da parede apical. Então, esse paciente foi reestudado aqui em nosso serviço, e aqui, como os senhores podem observar, utilizando aquela informação inicial das limitações da angiografia, observem aqui que nesse primeiro vídeo, acredito que a imagem está rodando. Vocês estão visualizando o filme em movimento? Estão conseguindo visualizar? Sim. Pronto. Então, observem que nessa primeira imagem, à esquerda, nós aparentemente estamos visualizando aqui os estentes do terço médio e distal da DA, parecendo que o resultado está adequado. No entanto, nessa projeção caudal esquerda, na Spider View, nós visualizamos esta imagem, que é uma imagem de uma placa excêntrica, sugerindo de uma presença de uma espícula de cálcio, uma lesão ulcerada, junto à bifurcação da descendente anterior, exatamente proximal à borda dos estentes previamente implantados na DA, e comprometendo a origem, inclusive, do ramo primeiro diagonal. Então, nós temos essa imagem, inicialmente na projeção cranial, parece que os estentes, e realmente os estentes estão implantados anteriormente, estão adequados, mas com a má visualização da doença proximal, e aqui nessa projeção caudal, essa projeção que nós chamamos da Spider, na Spider View, nós mostramos essa placa excêntrica com essa imagem sugestiva de uma úlcera, de uma espícula de cálcio, dificilmente visualizada a angiografia. Quando nós utilizamos inicialmente o método do ultrassom, observem que aqui nós estamos começando em 11 horas, estamos avaliando a DA no seu segmento médio distal e vamos agora varrer a descendente anterior pelo ultrassom até a sua porção mais proximal da DA e finalmente ao tronco distal. Então, observem que aqui na bifurcação, nós temos a presença de 3 hastes, pelo menos 3 hastes, que estão junto, né? Não estão apoiadas, junto exatamente à origem do ramo primeiro diagonal. Um pouco proximal à origem desse ramo primeiro diagonal, encontramos a menor área luminal mínima pelo ultrassom, uma área luminal de 2,7 milímetros, que corresponde à área luminal crítica, uma vez que para esse tamanho do vaso, o ponto de corte seria uma área luminal superior, igual a superior a 3,5. Na DA um pouco mais proximal, que mostra aquela imagem que a angiografia que sugeria uma úlcera, né? Aqui a avaliação está comprometida pela presença do cálcio. Como eu falei anteriormente, o cálcio é uma limitação ao ultrassom. Nós temos aqui uma sombra acústica e uma área luminal mínima pequena, de 2,8. Na DA proximal, mais livre de doença. DA ostial com área luminal, considerada uma área luminal ainda importante, importantemente comprometida, de 3,2. E aqui, finalmente, um tronco da coronária esquerda, isento praticamente de doença significativa. Então, a ultrassom intracoronário já mostrava que a lesão era crítica. No entanto, não se tinha uma visualização adequada, uma visualização mais detalhada, melhor falando, dessa imagem angiográfica. Ainda pelo ultrassom, nós medimos o tamanho do vaso, que é um método muito utilizado para a gente quantificar o tamanho do vaso em torno de 3,7, e a extensão da lesão em torno de 18 milímetros. Com o uso da tomografia de coerência óptica, a tomografia que eu detalhei nesses 3 pontos, né, observa o asterisco amarelo, laranja e vermelho. E observe aqui no asterisco amarelo, encontra-se a DA distal, a região da bifurcação, né, bem próxima à região aqui da origem do ramo primeiro diagonal, com a área de 4,4.
no momento, exatamente, imediatamente após, anterior, melhor falando, a bifurcação, uma área luminal de 2,26, e aqui o asterisco vermelho mostra exatamente aquela imagem que não estava bem definida na geografia, mostrando uma espícula de cálcio. Observe essa imagem da calcificação aqui por trás aqui da espícula, e uma placa completamente ulcerada, né, imediatamente antes da bifurcação com o ramo primeiro diagonal. Desta forma, a tomografia de coerência óptica ela veio acrescentar exatamente o esclarecimento da lesão, né, confirmou uma área luminal crítica ao ultrassom, mas mostrou o esclarecimento dessa placa calcífica de difícil visualização e mostrou que se tratava de uma placa ulcerada, de uma placa com aspecto instável. Então, a tomografia de coerência óptica, mais uma vez, né, detalhou aqui, mostrando aos senhores, uma placa ulcerada com área luminal mínima de 2,26, envolvendo a origem, que aqui está a abertura, da origem do ramo primeiro diagonal. Diante deste estudo angiográfico e complementado pelo ultrassom e pela tomografia de coerência óptica, colocamos para a plateia essas 4 possibilidades de tratamento, né? Além da opção do tratamento de revascularização miocárdica, que nós não achamos adequado, por se tratar de um paciente que teve uma boa resposta ao tratamento percutâneo prévio, e também por apresentar estentes no terço médio e distal da descendente anterior, nós acreditávamos que uma nova intervenção para esse paciente, que teve uma boa resposta ao tratamento percutâneo prévio, seria o mais adequado. E optamos por esse tratamento percutâneo, utilizando uma técnica de 2 stents para o tratamento simultâneo da descendente anterior e do ramo primeiro diagonal, guiado pela tomografia de coerência óptica. Então, aqui eu vou passar para os senhores o passo a passo do procedimento. Então, primeiro nós realizamos a colocação de 2 guias na descendente anterior e no ramo primeiro diagonal. Realizamos a imagem intravascular, conforme eu mostrei anteriormente, pelo ultrassom intracoronário e pela tomografia de coerência óptica. Iniciamos o tratamento percutâneo. Fizemos inicialmente a pré-dilatação da artéria descendente anterior, usando balões não complacentes, uma vez que nesse procedimento nós não temos à disposição nenhum método adicional ablativo, né, ablativo para o tratamento de lesões calcíficas, optamos pelo uso de balões não complacentes, com maior possibilidade de abertura completa da lesão. Depois dilatamos aqui o ramo primeiro diagonal. Aqui está a pré-dilatação desse ramo primeiro diagonal com um balão não complacente de maior calibre. E, finalmente, com esse mesmo balão de maior calibre. Então, aqui os senhores podem observar já o resultado após a pré-dilatação, mostrando que houve uma abertura adequada do vaso, né, e a lesão foi preparada para a técnica do duplo stent. Nessa técnica de 2 stents, utilizamos a técnica do mini crush, que é uma técnica que ela prioriza garantir a patência e o tratamento do ramo lateral, onde primeiramente é implantado o stent do ramo lateral. Esse stent só sofre o crushing, que é exatamente a compressão e uma pequena a haste que está protusa para DA do ramo lateral é amassada com a colocação do ramo do stent do ramo principal, com o stent do ramo principal, e depois há um recruzamento dos guias para uma formação de uma nova carina. Eu vou mostrar passo a passo como isso é feito. Então, primeiro é posicionado simultaneamente os 2 stents, o do ramo primeiro diagonal, com o stent já posicionado no ramo principal, na descendente anterior. É primeiramente liberado o stent do ramo lateral,
e em seguida é realizada a liberação do estente do ramo principal, onde há um pouco de, que é exatamente a técnica de crush, né? Um pouco de compressão das primeiras hastes do estente do ramo lateral que estão protusas para o ramo principal. No entanto, isso é recruzado, há um recruzamento dos guias e há uma nova abertura, exatamente do ramo lateral, por dentro das malhas do estente do ramo principal. E é realizado um pote, que é uma dilatação sobre alta pressão. Observe aqui com um balão de 3,5, alcançamos 3,8 de diâmetro, exatamente para garantir a expansão ótima do estente do ramo principal, proximal à região da bifurcação. E para a formação da nova carina, de forma adequada, é realizado a finalização do tratamento com o kissing balão, que trata da insuflação simultânea com 2 balões por dentro exatamente dos estentes previamente implantados. Então, aqui os senhores podem observar, tanto nessa projeção caudal como numa projeção cranial, os 2 balões simultaneamente insuflados. No controle angiográfico, ficamos satisfeitos, a princípio, né, pela angiografia, com essa região da bifurcação, da descendente anterior com o ramo primeiro diagonal. No entanto, houve uma acentuação da lesão que esse ramo diagonal já apresentava no seu corpo médio. Então, seguimos com a liberação e um implante de um terceiro stent, exatamente no meio, no terço médio desse ramo primeiro diagonal. Esse tratamento da bifurcação ficou assim de forma tão adequada e os stents ficaram tão bem expandidos que não houve nenhuma dificuldade por dentro da bifurcação que acabamos de tratar, da progressão de um stent para o ramo primeiro diagonal, conforme vocês podem observar nesse último quadro. Aqui eu estou mostrando exatamente o valor, o que acrescentou fazer a tomografia de coerência óptica no controle. Então, observe aqui, inicialmente, antes da realização daquela finalização com o kissing balão, vocês observem nessa reconstrução longitudinal do vaso e aqui na reconstrução 3D, observem que as hastes estão cruzando o ósseo do ramo diagonal. E nessa reconstrução, observe que as hastes elas estão enjaulando a origem do ósseo do ramo primeiro diagonal. Tanto nessa reconstrução longitudinal, como aqui nesse corte transversal, a presença de hastes exatamente no meio, no centro do ósseo do ramo primeiro diagonal. Após a realização do kissing balão, repetimos esse método da tomografia de coerência óptica e, conforme os senhores podem observar, houve a abertura completa do ósseo do ramo, com ausência de hastes cruzando o ósseo do ramo lateral. Aqui, de forma interessante, nós sempre pensamos que o ósseo do ramo lateral se trata de um espaço circunferencial, né? E nós temos, ao olho da tomografia de coerência óptica, várias conformações desse ramo lateral. E aqui, diferente do que nós tínhamos antes do kissing balão, vocês observem a abertura completa, né, das hastes na origem do ramo lateral. Este é o resultado angiográfico após o tratamento com 2 stents pela técnica de mini crush e complementado com o stent do ramo diagonal, do terço médio do ramo primeiro diagonal. Então, vocês podem observar esse resultado angiográfico e aqui visualizado pela spider view, né? aquela projeção caudal, né? Onde há o desaparecimento completo daquela imagem da espícula de cálcio com a lesão ulcerada. Então, quando nós paramos a imagem, observe a expansão do vaso, a resolução completa da úlcera, o tratamento simultâneo da bifurcação da descendente anterior com o ramo primeiro diagonal e o tratamento do ramo primeiro diagonal no seu terço médio. Além dessa checagem pelo estudo angiográfico,
nós realizamos, ao final, mais uma tomografia de coerência óptica para termos certeza, para aferir esse resultado angiográfico. Então, observem aqui os senhores que antes, distal, né, melhor falando, distal a bifurcação da descendente anterior com o ramo primeiro diagonal, observe a expansão completa e adequada do estente, com todas as hastes dos estentes bem apostas, encostando na camada mais íntima do vaso, e se vocês se recordam, a área luminal mínima era de 2,26. Então, aqui, distal à bifurcação, nós temos uma área luminal mínima acima de 6, junto à bifurcação. Aqui nós observem o vaso com a origem do ramo primeiro diagonal. Então, o estente está completamente aposto e a origem do ramo primeiro diagonal está preservada e isenta de hastes à frente do ramo lateral, com a área luminal mínima acima de 8. E aqui nós temos uma visualização pela OCT da DA proximal, da descendente anterior proximal à bifurcação, com a área luminal mínima acima de 9, e mais uma vez com a expansão completa das hastes dos estentes em uma boa posição de todas as hastes. Então, esse é o resultado que nós ficamos assim seguros e com a intervenção percutânea e seguros que os estentes foram adequadamente implantados e estão adequadamente apostos, além do resultado angiográfico, resultado pela tomografia de coerência óptica. Então, esse é o resultado final. Esse paciente é um exemplo de um paciente multiarterial, que foi bom respondedor ao tratamento inicial recebido no ano de 2017, que teve uma progressão da doença proximal aos estentes previamente implantados e foi tratado, né, de forma detalhada, com a bifurcação tratada de forma detalhada e com auxílio do ultrassom intracoronário e da tomografia de coerência óptica, recebendo alta hospitalar após 48 horas, assintomático, com a função renal após 48 horas. Essa função renal permaneceu inalterada, apesar de ser um procedimento longo e com a utilização maior de contraste, maior tempo de procedimento. E no consultório, esse paciente se mantém com a função renal preservada e assintomático, e teve alta em uso do ácido acetil salicílico em combinação com ticagrelor. E aqui essas setas, elas mostram como um paciente multiarterial pode se beneficiar desse tratamento percutâneo, e hoje esse paciente se encontra tratado de forma com a revascularização completa e com o uso total de 6 estentes coronários. Finalizando, eu trago as mensagens para esse caso, né? Esse caso teve várias mensagens, mas enfatizando principalmente a contribuição da OCT no tratamento dessas lesões complexas em bifurcação. A OCT, nesse caso, foi imprescindível para o esclarecimento da lesão e a avaliação adequada da morfologia da placa, para nós planejarmos a estratégia de tratamento dessa lesão em bifurcação e, finalmente, para nós otimizarmos e entregar um resultado percutâneo com excelência, com uma boa posição, com boa expansão dos estentes, e oferecer uma revascularização completa a este paciente multiarterial complexo que nós tivemos no serviço de hemodinâmica. Era isso que eu queria apresentar para vocês, e fico à disposição para qualquer dúvida e qualquer informação adicional sobre o caso. Muito obrigado. Parabéns, Eduardo, pela aula aí, muito importante, né, no nosso cenário. Demonstração de caso clínico brilhante aí, que até ganhou prêmio, né? Não é à toa que ganhou prêmio num evento importante aí que aconteceu aqui no Brasil, e você foi representando e como operador principal do caso, né? Parabéns. Queria que você, assim, na sua experiência, Eduardo, você acha que o uso de contraste, né, para a gente fazer o OCT, né, a gente precisa injetar contraste, né, para visualizar adequadamente o vaso.
num procedimento longo como esse, numa bifurcação complexa, 2 stents, mini crush, você acha que isso seria um ponto decisivo para você escolher sua estratégia, por exemplo, em comparação ao ultrassom que não usa contraste, ou você acha que esse seria o mínimo, né, o menor dos pontos que você levaria em consideração? Perfeito, Vitor. Nesse caso, porque essa pergunta que você me fez foi realizada lá no Congresso. Porque eu comecei com o método com ultrassom e resolvi lançar a mão da tomografia de coerência óptica no mesmo procedimento, utilizando 2 métodos adjuntos. Eu assim fiz porque eu precisava, neste caso em específico, do esclarecimento daquela lesão. Aquela lesão, a gente, no cenário de uma angina de recente começo, que poderia, né, ser caracterizada como um quadro instável, eu necessitei esclarecer se tratava de uma úlcera, de uma placa rota, se o ramo lateral estaria envolvido por essa lesão cerada, que a tomografia mostrou que estaria. Então, neste caso em específico, se tratando de uma lesão fibrocalcífica, com predomínio de calcificação, que ao ultrassom não nos mostrava nenhuma imagem, né? Como você sabe, a calcificação traz essa sombra acústica que impede a gente de fazer uma avaliação mais acurada da morfologia da placa. Então, nesse caso, eu acredito que foi adicional, nos deu informação adicional e me permitiu escolher uma técnica como o mini crush para eu garantir o ramo lateral, que era o único ramo lateral que o paciente tinha, um grande ramo diagonal, e pela técnica do mini crush eu garanti, né, a patência, a preservação do ramo. E eu não fiquei tão assim receoso em utilizar neste paciente em específico, pois se tratava de um paciente que tinha a função renal preservada e não se tratava de paciente diabético. Então, eu fiquei mais confortável em utilizar um método que utilizava contraste. Joia. Zé Augusto, levantou a mão. Opa. Eduardo, parabéns aí pelo brilhante caso, acho extremamente interessante. E uma intervenção complexa como essa é muito, muito importante e muito pertinente que se use toda a metodologia disponível, né? Então, acho que você usou com muita propriedade e com muito zelo, né? E, assim, só destacando, uma vez indicando uma revasc, seja ela percutânea ou seja por cirurgia, né? Tem até uma subanálise agora do isquímia, publicada recentemente no JACC, com editorial e etc., que você tente realmente fazer uma revascularização completa, não só de uma lesão, e você perseguiu até aquele terço médio ali da diagonal que ficou prejudicada, né? Eventualmente, que você julgou no momento que deveria intervir. Então, você colocou 3 stents. Minha pergunta é mais clínica aí, né? É curioso um paciente de 56 anos tendo uma progressão dessa doença dessa ordem. Qual é a estratégia que vocês estão montando como grupo? Se é você que está cuidando do paciente, que assim, talvez, se era um indivíduo que vinha bem medicado, né, tem um editorial também do Fourier-Oller, que para os indivíduos que tiveram progressão de lesão, ou progressão de sintoma, ou progressão de evento, e bem tratado do ponto de vista clínico, por exemplo, LDL na faixa de 50 a 55, que a gente considere reduzir ainda mais o LDL, aí não sei, PCSK9 e outras intervenções, né? Como a gente não teve dados sobre antianginoso e como são as metas desse paciente, é uma estratégia muito bem elaborada do ponto de vista de vascularização, mas que vai ter que ser completada também com uma agressividade clínica muito evidente. Como é que vocês estão planejando a condução desse paciente a partir de aí, da agora, condução clínica? Obrigado, Zé, pela pergunta. E também foi realizada uma pergunta semelhante. Se eu acreditava que esta lesão proximal se tratava de uma progressão de doença, num paciente tão jovem e que foi, assim, tratado há 5 anos, ou de uma falha do tratamento percutâneo anterior. Eu não sei se você está visualizando. Vocês estão visualizando aqui a tela ainda da minha apresentação? Sim. Sim. Então, observe de forma interessante. Isso é um dado mais técnico, mas ajuda a responder esse questionamento
clínico que você fez. Observem que, como manda o tratamento de uma lesão de bifurcação, observem que esse stent previamente, que o paciente recebeu previamente tratado, ele iniciou exatamente no ponto da saída desse ramo principal, do único ramo diagonal que ele tinha. Então, isso aqui, para nós intervencionistas, já dá a primeira mensagem do caso. Talvez aquela espícula de cálcio e a doença que ele apresentou agora, neste caso que eu acabei de apresentar para vocês, se trata do tratamento incompleto que ele teve e de uma cobertura inadequada dessa bifurcação. Então, se vocês observam aqui, o stent ele se inicia exatamente na emergência do ramo primeiro diagonal. E nós sabemos que quando nós temos uma lesão, mesmo que não seja uma lesão Medina 1, que é quando acomete antes, após e o ramo lateral também, que é aquela chamada de bifurcação verdadeira, nós temos que realizar o tratamento completo do vaso. E eu acredito que em procedimento anterior, esse paciente não foi estudado de forma adequada sobre o acometimento do terço proximal da DA e também o stent farmacológico anteriormente implantado foi justo ao ramo diagonal. Observe que quando a gente faz o estudo pelo método de ultrassom, isso mostra para a gente que o stent começou exatamente na bifurcação. Então, nós temos hastes soltas aqui e o stent começou exatamente na bifurcação e deveria ter ficado proximal à bifurcação. Então, de forma resumida, eu acredito mais numa mensagem para nós intervencionistas sobre a abordagem adequada e ótima dessas lesões e bifurcações do que de uma progressão tão rápida de uma doença calcífica num paciente jovem de 55 anos e que apresentava os fatores de risco controlado. Então, eu acho que é mais uma mensagem para nós que realizamos intervenção e que hoje dispomos de métodos tão mais sensíveis e todo esse arsenal que você mesmo falou na sua pergunta é mais uma mensagem para a gente como devemos utilizarmos bem deste arsenal. Então, eu acredito nessa mensagem mais para nós, intervencionistas, do que na progressão da doença. Beleza, um segundo só. Aquele ósteo da CX, ele mudou um pouco ou foi impressão numa projeção parada? Vocês estudaram bem o ósteo da CX, não? Quando eu realizei, né, o implante após aqui, né, o ósteo da CX, veja que pré-intervenção. Aqui é pré-intervenção. Você já tem, eu fiquei no laudo, uma lesão de 30% a 40%. Parece que não tinha antes, né? Não, isso aqui é pré-intervenção. Você pode observar aqui que a CX... Não, eu digo do primeiro CAT dele. Do primeiro CAT. E aqui é o primeiro, aqui é o reestudo que eu fiz, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo nessa intervenção. Então, mostra o ângulo obtuso da CX e com a lesão de 30% a 40%. Se a gente não, eu digo assim, você teve acesso ao primeiro CAT a de 2017, não? Não. Para ver progressão em outro sítio, entendeu? Só para ver se tinha progressão em outro sítio. Agora, em relação, após o tratamento da DA, observem como era o ósteo da CX pré, e vamos lá no final. Deixa eu passar aqui rapidamente, só para a gente ver como é que ficou o último. Eu acho que melhorou. Eu acho que... O ósteo da CX ficou semelhante ao pré. Então, a gente conseguiu colocar um stent no ósteo da DA. Eu vi isso. E é uma situação que a gente já esperava, porque essa angulação da CX nos favorece a intervenção percutânea, mas o exame prévio dele eu não tive acesso. Entendi, beleza. Alguém mais tem algum questionamento? Alguém abriu o microfone aí? Eu acho que o Roberto apareceu aí, não sei se ele está aí ainda. Não, mas não era nenhum questionamento, não. Foi ótima a apresentação. Parabéns, Eduardo. Obrigado, Roberto. Eduardo, eu acho que uma aplicabilidade, assim, você usou a OCT talvez no seu uso completo, né, como você mostrou no slide final aí, né, para dar o diagnóstico da placa, né, e para programar a intervenção, né, antes dela acontecer, com diâmetros, comprimentos de balões, estentes, e para avaliar o pós-intervenção, né, expansão, a posição, se tem ou não alguma dissecção de borda, enfim, fez a angioplastia
perfeita, digamos assim, né, através de um método de imagem. Eu acho que é importante passar essa mensagem, né, pelo poder de resolução do OCT, né, que 10, 20 micrômetros, né, você vê aglomerado de macrófago, muita gente fala, né, de tão alta que é o poder de resolução, que a gente, eu acho que tem que lançar mão dessa ferramenta com maior frequência, né, principalmente nos casos de síndrome coronariana aguda sem supra de ST, né, para uma avaliação de placas até mesmo moderadas, né? Muitas vezes a angiografia não dá pistas sobre uma possível lesão culpada, né? Um infarto sem supra, troponina não subiu muito, 200, 300, mas fez curva, a dor era típica, e a gente faz a angiografia e não tem nenhuma lesão que chame a atenção, às vezes são várias lesões de 50 ou 70, mas parecem lesões estáveis. E aí um método de imagem como esse, né, vê uma perda de continuidade, né, da camada íntima, uma dissecção, um nódulo de cálcio, né, uma coisa que fala a favor de uma lesão aguda e ajuda a gente a direcionar, né, o tratamento talvez para a lesão correta, né. Perfeito, Vitor. Eu acho que hoje em dia nós temos um compromisso. Se nós temos vantagens, né, em relação ao tratamento de lesões complexas, de lesões calcificadas, de lesões em bifurcações, nós temos o compromisso do nosso aprimoramento, do aprimoramento contínuo e de utilizar todas essas ferramentas. Porque eu lembro que no passado, diante de uma falência de um tratamento percutâneo, e quando nós só tínhamos o clopidogrel, a primeira hipótese que era feita, até por nós mesmos, intervencionistas e pelo clínico, talvez esse paciente tenha sido um mau respondedor ao clopidogrel. Talvez o tratamento clínico, né, falhou, ou ele não foi um bom respondedor. Mas eu me lembro lá, até o doutor Constantino falando, quando nós só tínhamos ultrassom, ele chamando a nossa atenção para que o hemodinamicista deveria ter o compromisso com buscar a perfeição, não a perfeição, mas o tratamento ótimo, e mostrando que muitas das complicações, ou precoces ou tardias, são decorrentes de falta de avaliação de forma apurada da qualidade do tratamento de revascularização percutânea. Então, ele mostrava já naquela época má posição, subexpansão do stent, e hoje em dia, com a ampliação desse arsenal, a intervenção percutânea ela está à altura de oferecer um tratamento de revascularização completa e um tratamento com alta performance, para que esses pacientes, junto com a medicação clínica hoje, que também evoluiu muito, tenham um resultado a longo prazo, que era sempre o nosso calcanhar de Aquiles, né? Aquela impressão que um paciente que sofreu uma intervenção percutânea, ele é mais reestudado, é mais reintervido, e ele perde no segmento em relação ao tratamento cirúrgico, eu acho que está cada vez mais distante, e nós estamos a cada dia mais próximo de um tratamento de excelência, mesmo em casos complexos como esse. E os trials estão começando a demonstrar até benefícios de desfechos duros, né, com relação à utilização de imagem intravascular para tratar, né, dos pacientes em alguns cenários mais complexos, né. Exatamente, foi o que foi, assim, a mensagem final do Congresso, é que eles acreditam muito, em breve, na mudança da avaliação pelas diretrizes, pelos guidelines, do nível de evidência desses métodos de imagem e desses métodos adjuntos, diante de tantas evidências de novas evidências que estão surgindo. Essa foi uma das opiniões do doutor Antônio Colombo, e ele acredita que avaliando, como você me perguntou, como é complexa, como é a lesão, nós podemos mudar a estratégia de tratamento. E ele mostrou uma série de casos que hoje ele está evoluindo. Para ele que idealizou técnicas como a técnica de crush, de mini crush e várias técnicas de bifurcação, ele disse que hoje, com esses métodos adjuntos, esses métodos de imagem, muitas vezes ele está indo para uma abordagem mais minimalista e mostrou o retorno aí com grande potencialidade dos balões farmacológicos para tratar essas lesões em bifurcação, quando você não encontra uma lesão tão complexa como essa que eu vi pela OCT. Então, ele mostrou que esses métodos adjuntos,
Ele que defendeu muito a técnica de duplo stents, ele está no caminho agora de abordagem mais minimalista, com uso mais de balões farmacológicos, que parece que estão vindo com força total, e mostrou uma série de casos mostrando o benefício desses métodos de imagem. Joia. Mais alguém, pessoal? Bom, então já passamos das 7, né? Queria agradecer aí a presença de todos, né, em nome do Dr. Souza aí, que não pôde terminar e moderar o restinho da reunião. Agradecer aí principalmente a Eduardo, apareça mais vezes, traga mais casos, mais aulas, e nos vemos aí na próxima semana com mais alguma aula aqui na nossa reunião magna, tá bom? Boa noite, pessoal, obrigado, Eduardo. Boa noite, obrigado, Vitor, obrigado a todos vocês, e vamos nos encontrar mais vezes por aqui. Joia. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Deixa aqui.